livro de Judas, ou melhor, a pequena carta de Judas, no versículo 3, que diz o seguinte: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O tema da nossa pregação, como da nossa palestra, como o presbítero Armando mencionou, é desafios atuais que ameaçam a fé e a herança redescoberta na grande reforma. Então, pensando nesse tema, eu escolhi esse texto. E quando eu escolhi esse texto de Judas, para dar início a essa conversa, eu escolhi porque, ao expor o propósito da carta, explicando a razão da mudança da sua intenção, Judas ele destaca ameaças à fé que estavam o obrigando a fazer aquela mudança. Então, a situação original, ou a intenção original de Judas era escrever sobre a comum salvação. Mas ele se sentiu obrigado a escrever e exortar os irmãos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé, nesse contexto, se refere ao conteúdo do evangelho que foi entregue à igreja. Então, e essa necessidade de batalhar para preservar o evangelho é o que nos conecta com o nosso tema, que fala sobre os desafios atuais. Porque exatamente aquilo que foi redescoberto na reforma não foi outra coisa senão o evangelho, aquele mesmo evangelho que Judas estava escrevendo e exortando os irmãos a batalhar e a defender. Então, se nós acreditamos que a reforma, como acreditamos, foi um retorno ao evangelho, então detectar os problemas atuais que ameaçam a essência desse evento torna-se algo realmente muito importante para a preservação dessa fé. E mais, isso faz com que nós estejamos envolvidos não apenas em uma defesa, né, de um evento histórico, um tipo de defesa seca de um evento com o qual nós nos identificamos ou com o qual nós gostamos. Mas isso faz com que estejamos engajados numa verdadeira luta para a proteção do próprio evangelho. Por isso, o foco da nossa palestra é exatamente as ameaças que atacam essa herança que é o próprio evangelho. O assunto em geral, ele nos direciona a uma expressão latina que é conhecida de todo o mundo reformado, que é assim: Ecclesia reformada sempre reformando esse. Essa frase latina significa: a igreja reformada precisa sempre de reforma. Em poucas palavras, essa expressão significa que, devido à natureza da corrupção do coração humano, por causa da capacidade quase infinita do coração do homem para a idolatria, do seu insaciável desejo por novidade, devido a esses fatores e alguns mais talvez, a reforma precisa realmente de reforma. A igreja reformada precisaria sempre realmente estar se reformando. Ou seja, ela precisaria estar sempre voltando às Escrituras, ela precisaria estar sempre voltando à centralidade do Evangelho, ela precisaria sempre estar se voltando para a pureza na adoração. Então, aquelas grandes doutrinas, né, que haviam sido obscurecidas ao longo dos séculos e redescobertas nesse grande despertar da verdade, né, doutrinas como a soberania de Deus, a suficiência da Escritura, a salvação somente pela graça, mediante a fé, a centralidade de Cristo e a glória do próprio Deus, os famosos 5 solas, elas precisariam estar sempre sendo guardadas dessas deformações causadas pelo próprio homem. Então, esse é o contexto, tá certo? Então, quando dando um pulo agora de quase meio século, quando nós chegamos no século XXI, e aquelas grandes verdades e pilares redescobertos que fundamentaram a igreja e a teologia da reforma estão agora novamente sob ataque.
O mundo cristão, ele se vê novamente diante das sérias ameaças que colocam em risco essa preciosa herança. O mundo pós-moderno, ele relativiza a verdade, a cultura secular exalta o homem, a igreja muitas vezes sucumbe a um tipo de cristianismo que se assemelha a um verdadeiro mercado, onde a verdade do evangelho está diluída em mensagens de autoajuda. É no mundo assim, então, meus irmãos, que a fé reformada, que é apenas uma forma de falar da fé bíblica, ela enfrenta pressões externas e, com tristeza dizemos, até internas, que buscam minar esses seus fundamentos. Então, diante desse quadro, é urgente, realmente urgente, recuperar as doutrinas redescobertas na Reforma como fundamento para a fé e realmente para a vida cristã, de modo que a igreja ela possa permanecer fiel ao seu legado que recebeu dos reformadores. E mais importante ainda, permanecer fiel à própria palavra do nosso Deus. Antes de abordar os desafios contemporâneos, já que nos contextualizamos sobre o problema, é necessário lembrar o cerne da própria reforma. Já foi mencionado pelo nosso querido irmão Diácono Flávio, mas eu vou lembrar mais uma vez isso. Lutero, quando nós pensamos na reforma, ele não buscava criar uma nova igreja, mas reformar a antiga igreja a partir das próprias Escrituras. A reforma, então, como um movimento, era, podemos sintetizar, a tentativa de colocar Deus, como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do próprio pensamento da igreja. E isso, segundo Lutero, deveria ser feito por meio da palavra de Deus. Então, aquela famosa frase de Lutero, que é apenas um recorte, que diz: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, ela acaba por capturar, resumir esse espírito reformado, por assim dizer. Por isso, nós podemos dizer que a reforma foi, acima de tudo, um tipo de movimento de retorno à autoridade suprema da Bíblia, da palavra de Deus. A afirmação básica era de que a Escritura, não uma tradição, não os ensinos papais ou qualquer outra coisa, era a norma infalível para a fé e a vida dos cristãos. Então, dessa redescoberta das Escrituras, decorrem as demais ênfases reformadas. E a essência disso foi capturada ou está resumida nos 5 solas, que expressam exatamente esse coração do Evangelho. Já foi falado, mas vou repetir. Sola Escritura, afirmando que somente a Escritura é a autoridade final e infalível para a fé e a prática. O Sola Gratia, a salvação é um dom gratuito da graça divina. Sola Fide, a justificação é recebida somente pela fé, sem méritos humanos. Solos Christus, Cristo é o único mediador e redentor. E Soli Deo Gloria, toda a glória pertence a Deus somente. Esses princípios, eles formam, na verdade, um sistema coerente e inseparável. Eles são uma estrutura realmente teológica da fé reformada. E qualquer ataque a um desses pilares é, na prática, um ataque a todos. Eles estão conectados, eles estão ligados. Então, assim, compreender os desafios atuais implica realmente em analisar como cada um desses princípios vem sendo corroídos, tanto pela nossa cultura contemporânea, e infelizmente também dentro da própria igreja. Então, vamos ao desafio de encontrar esses problemas e talvez na direção de como resolvê-los. Eu reconheço que a tarefa de apontar os desafios atuais que ameaçam a fé e os pilares da fé é uma tarefa quase indescritível, de tão ampla que ela é. São muitos realmente os desafios. E por isso eu vou procurar apontar apenas alguns fatores. Eu vou procurar também ser bem breve. Então vamos lá. Eu quero, nesse momento, tratar desses desafios.
o primeiro ataque vem direcionado ao solo da Escritura, tá certo? De gerar uma crise na autoridade das Escrituras. E esse principal desafio tem um nome que já falamos dele algumas vezes, chamado relativismo. Relativismo. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos em uma era em que a noção de verdade absoluta é amplamente rejeitada. As pessoas rejeitam esse princípio de uma verdade absoluta. O relativismo, ele ensina que não há uma verdade objetiva, mas apenas interpretações subjetivas moldadas por contextos culturais, experiências individuais e por aí. Então, toda a verdade é constituída, podemos dizer, socialmente, e que não há um tipo de padrão objetivo para o bem ou para o mal. Isso é um resumo, uma síntese do que seja o relativismo. E essa mentalidade, ela atingiu também o corpo da teologia, a maneira das pessoas pensar sobre teologia, sobre Deus, resultando em quê? Em uma profunda crise de autoridade, produzindo uma geração de cristãos que, às vezes, até respeitam a Bíblia, mas que não obedecem. Por quê? Porque relativizaram até os princípios de obediência. Então, a doutrina da sola Escritura, ela é particularmente desafiada nesse contexto de vida relativista. Muitos dentro do cristianismo professam ainda valorizar a Bíblia, como disse, mas na prática ela é colocada ao lado de outras fontes de autoridade. Veja o que é relativizar. Então, a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, mas de repente nós julgamos ou encontramos um cristianismo que julga as suas experiências pessoais, né? Às vezes pegando certas tradições e colocando com peso de verdade até superior às próprias Escrituras, pegando aquelas revelações particulares e colocando de igual nível ou até superior à palavra de Deus. Nesse contexto de relativizar a fonte de autoridade, que é somente as Escrituras, a exegese bíblica, ela começa a ser substituída por um tipo do que chamam de exegese, ou seja, aquele onde o leitor ele impõe ao texto as suas próprias ideias, os seus próprios desejos. E tudo isso é um tipo de coisa que mina a autoridade das Escrituras. A maneira de interpretar relativista, a hermenêutica relativista moderna, questiona a possibilidade de se conhecer o significado objetivo da própria Escritura, afirmando que todo o texto é um tipo de diálogo aberto. Deu para entender? Então, esse pensamento, meus irmãos, mina a confiança da palavra de Deus como uma revelação autoritativa. Foi por isso que João Calvino ele advertiu contra essa postura, afirmando que a Escritura deve ser recebida com a mesma reverência que se concederia ao próprio Deus, visto que ela procede da sua própria boca. Então, o relativismo mina esse poder das Escrituras e nós aprendemos que ela deve ser considerada tão significativa para nós como ouvindo a voz do próprio Deus. Então, o desafio reformado, o desafio cristão, portanto, nesse mundo relativista, restaurar a confiança na suficiência e na autoridade da Bíblia. Isso implica, meus irmãos, em reafirmar que a Escritura, ela é sim inspirada, ainda que o mundo tente negar isso, ainda que o mundo tente fazer com que a Escritura entre em descrédito e que ela é apenas um livro de uma tradição de um povo, nós devemos manter a verdade de que a Escritura é a palavra de Deus inspirada, ela é inerrante e ela é plenamente capaz de conduzir o povo de Deus em toda a verdade. Então é urgente que a pregação realmente expositiva, né, e o ensino fiel da palavra retornem ao centro da vida e da adoração cristã, para que a igreja não se torne refém dessas modas intelectuais, dessas ideologias da cultura à nossa volta, do nosso tempo presente. Então, só a Escritura é um chamado para preservarmos essa autoridade suprema da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo
é o desafio do sincretismo. Esse é um ataque aos solos cristos, né? É a perda da centralidade de Cristo. O que é que eu quero falar com sincretismo religioso? É o perigo que ameaça a fé, é um perigo que ameaça a fé reformada. Porque o sincretismo é uma tentativa de mesclar a fé cristã com elementos de outras crenças, com ideologias, com práticas. Então, o sincretismo ensina que todas, por exemplo, todas as religiões conduzem ao mesmo destino. Quando você ouve uma frase dessa, todas as religiões convergem, levam a Deus, isso é um tipo de pensamento sincretista. Então, é um mundo pluralista que vivemos. Então, em um mundo pluralista como o nosso, a exclusividade de Cristo, você falar de solos Cristo, é visto até como um tipo de intolerância, como uma arrogância que os cristãos advogam para si. Então, afirmar, por exemplo, como diz a Escritura, que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, é algo que chega a soar em muitos ouvidos até escandaloso. É escandaloso para uma cultura que valoriza a diversidade de caminhos espirituais que levam a um mesmo fim. Contudo, a doutrina reformada proclama com muita clareza que só Jesus Cristo é o Senhor, solos Cristo. Certo? Então o sincretismo assume diversas formas dos nossos dias, muitas formas. No meio evangélico, ou evangelical, ele aparece na tendência de incorporar muitas práticas místicas. Então você pode ver em muitos ditos grupos cristãos muito misticismo misturado com a verdadeira adoração bíblica. Você vai encontrar uma ênfase gigantesca hoje em autoajuda. Você vai encontrar muito hoje o conceito de prosperidade material. E todos esses princípios dos nossos dias são verdadeiros ataques ou acontecem com o desprezo da mensagem da cruz. Mas o Cristo bíblico, ele que chama o homem ao arrependimento, ele que chama o homem a uma negação de si mesmo, ele acaba sendo substituído e as pessoas não percebem por um tipo de um Cristo terapêutico. Um Cristo que está muito preocupado em ajudar as pessoas a vencer os seus desafios, mas pouco se fala de um Cristo que realmente veio para salvar. Bom, quando chegamos a isso, nós percebemos que a principal função desse Cristo, apresentado em tantas ditas igrejas, seria mais promover o bem-estar emocional e o sucesso pessoal das pessoas do que ser realmente um salvador, o único mediador que salva realmente o homem. Essas tendências enfraquecem o ensino bíblico de Cristo e transformam o Salvador num tipo de coach espiritual. Um tipo de coach espiritual. As pessoas não se dão conta, mas é dessa forma que Cristo está sendo apresentado. Mas a teologia reformada, meu irmão, a teologia bíblica, ela insiste que Cristo é suficiente e exclusivo, só os Cristos. Não há outro nome dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos, só Cristo. A suficiência de Cristo abrange tanto a justificação quanto a própria santificação do crente. Dependemos dele para ser salvo, dependemos dele para sermos santos. Negar essa suficiência é retornar àquelas sombras do período medieval contra o qual a reforma tanto bateu. Então, manter a herança reformada exige reafirmar que Cristo é o centro da revelação, que Cristo é o centro da salvação, que Cristo é o centro da vida cristã. Cristo é o centro, só os Cristos. A fé reformada, ela não é uma fé centrada no homem, antropocêntrica, mas é uma fé cristocêntrica. Cristo é o centro. Qualquer forma de espiritualidade que desloca Cristo desse lugar central, seja em nome da revelação, da relevância cultural, seja em nome da experiência mística ou do sucesso terreno, como muitas ditas igrejas apresentam, é uma ameaça direta à fé redescoberta na reforma. Então, nós nos agarramos, assim como nos agarramos com só a Escritura, nós nos agarramos com solo Cristo para defender e preservar esse tesouro redescoberto na reforma. O terceiro desafio é o desafio do moralismo.
E quando eu falo do desafio do moralismo, eu quero falar sobre a negação da graça, né? Aqui eu quero falar dos dois solas, sola gratia e sola fide. Vamos lá. Nos dias atuais, a doutrina da justificação pela fé somente, ela continua sendo um dos pilares mais atacados. A tendência do coração humano é sempre confiar mais nas suas próprias obras. A crença de que a salvação depende do desempenho humano ou da obediência a certas normas é bem generalizada entre o evangelicalismo moderno e muitas outras formas de religiosidade. Há, de fato, meus irmãos, uma tendência natural ao moralismo, que é aquela ideia de que o favor divino pode ser conquistado por meio de um desempenho moral, de uma devoção religiosa e até de uma vida social respeitosa. Pensamos que viver assim, então talvez seja possível você desfrutar do favor divino. E por isso, essa tem sido uma das ameaças mais sutis à fé reformada. Como dizia Lutero, a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Então essa doutrina, ela não é uma mera teoria, mas ela é o próprio coração do evangelho. Sem ela, o cristianismo torna-se apenas um tipo de moralidade sofisticada. Paulo realmente escreveu para nos instruir sobre isso, lá em Romanos 3:28, quando disse: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, se justificação é o ato de ser aceito por Deus e novamente poder ser considerado como alguém que tem sua situação quitada com o próprio Deus, então sim, de fato, esse é o coração do Evangelho. No entanto, a cultura dos nossos dias, a cultura contemporânea e até parte do próprio evangelicalismo moderno promove uma religião de autoaperfeiçoamento, né? Onde as pessoas estão sendo treinadas para se autoaperfeiçoar. O evangelho, que muitas vezes é pregado em alguns púlpitos, é um convite a viver o melhor agora. Não um chamado ao arrependimento, não é um chamado à fé no Cristo crucificado, mas você é chamado a viver o seu melhor, a desfrutar o melhor agora. A teologia reformada bíblica responde com vigor a isso. Na graça é irresistível e suficiente, e a fé é um dom de Deus, não uma virtude humana. A santidade ela vem como um fruto da salvação, não uma condição para a salvação. Por isso os reformadores afirmavam: enquanto o homem não reconhecer que nada pode, que é miserável e pobre, jamais se humilhará para receber a própria graça de Deus. Então essa teologia moralista, ela substitui o evangelho por um sistema de regras de comportamentos. Ela transforma a igreja em um tipo de comunidade de bons cidadãos. Em vez de uma comunidade de pecadores redimidos pela graça, nós temos uma associação de pessoas de bem. Então essa mentalidade, ela se manifesta também na chamada teologia do mérito, que é muito presente em muitas pregações que condicionam as bênçãos de Deus à chamada fidelidade humana. Isso distorce esse caráter gratuito da salvação. Eles lançam fora o sola gratia, eles lançam fora o sola fide. A herança reformada, ela ensina exatamente o oposto disso. Ela ensina que o ser humano ele é realmente totalmente incapaz de se salvar. Como Paulo escreve: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O desafio, então, atual é resistir, meus irmãos, à tentação de reduzir o cristianismo a um projeto ético, a um projeto político. Não podemos esquecer que o coração do Evangelho é a reconciliação do pecador com Deus pela graça. A fé reformada bíblica vai proclamar que a santidade é fruto e não uma causa da salvação. E redescobrir essa verdade é redescobrir o próprio
evangelho. Então, em qualquer lugar onde essa verdade está sendo negada, onde o evangelho moralista está sendo pregado, onde faça para ganhar o favor divino está sendo proclamado, essa igreja precisa realmente abandonar esse pecado e se reformar, voltar para Cristo, aquele que realmente chama todos ao arrependimento e uma verdadeira fé. O quarto desafio é o desafio do pragmatismo. Então vamos falar sobre a crise na adoração bíblica. E aqui eu quero mencionar o Soli Deo Glória, que está em risco, está sob ataque. Um dos legados mais preciosos da reforma foi a redescoberta da adoração centrada em Deus. Contra os abusos litúrgicos e o espetáculo religioso da Idade Média, os reformadores enfatizaram que o culto deve ser regulado pela palavra e voltado exclusivamente para a glória de Deus. A chamada regra de ouro da adoração reformada afirma que nada deve ser introduzido no culto que não tenha respaldo nas Escrituras. Hoje, porém, o culto cristão sofre com pragmatismo e entretenimento, infelizmente. Muitas ditas igrejas, repito, moldam a sua liturgia com base naquilo que funciona. Pragmatismo é isso, com base naquilo que funciona para atrair o público e não no que é bíblico. Então, um culto, ele se torna um produto. O púlpito vira um tipo de palco e o adorador é tratado como um tipo de consumidor. Um tipo de consumidor. Então, em vez de se perguntar o que agrada a Deus para ser feito no culto, pergunta-se o que agrada às pessoas para que elas estejam no culto. A adoração, então, passa a ser moldada para agradar o público em vez de honrar a Deus. Então, não é de admirar que tais igrejas elas meçam o sucesso espiritual por número e popularidade, e não pela fidelidade doutrinária. Por isso, tanta ênfase em ter megas igrejas, mas porque eles estão calculando o seu sucesso simplesmente por número, por popularidade, e não estão preocupados com a fidelidade doutrinária. Então, esse pragmatismo, né, é uma forma muito sutil de idolatria, uma forma de idolatria. Ele desloca o foco da glória de Deus para a própria glória do homem. Se algo rouba a glória de Deus para ficar no seu lugar, isso é idolatria. O que está no lugar de Deus, ou ao lado de Deus, é assim que as nossas confissões definem, isso é idolatria. Então, o pragmatismo, sim, é um tipo de idolatria. No entanto, a teologia reformada, ela insiste dizer não a essas coisas, insistindo que toda a vida e toda adoração deve ter como finalidade última a glória de Deus. A fidelidade reformada exige que a adoração seja reverente, que ela seja bíblica, que ela seja centrada na pregação da palavra e nos sacramentos, e não em experiências emocionais ou em qualquer tipo de espetáculo visual. Ainda que sejam bem intencionados. A reforma, meus irmãos, ela resgatou a adoração centrada na palavra e regulada pelas Escrituras. O chamado princípio regulador do culto, né, é o que está em foco aqui. É o que está em foco aqui. A igreja, ela se volta para falar sobre que qualquer coisa que Deus desaprova, essas coisas, elas devem realmente estar longe da forma de adoração. Deus desaprova, então, toda adoração que seja inventada pelos homens, não ditada por Ele mesmo. Ele só aceita aquilo que Ele mesmo ordenou em sua própria palavra. Então, quando nós pensamos no Soli Deo Glória, a Deus toda a glória, esse Soli Deo Glória nos lembra que a adoração existe realmente para glorificar a Deus e não para satisfazer o gosto dos homens. A igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea, precisa então recuperar a reverência
e o conteúdo teológico desses cultos, né? Evitando o perigo do sentimentalismo vazio e do culto do entretenimento, e voltar-se para um culto que realmente glorifica a Deus. Então, recuperar o solo de glória é recuperar o verdadeiro propósito da existência cristã. Nós, como cristãos, existimos para glorificar a Deus. Nós vivemos, nós adoramos, nós servimos para que tudo em Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, como diz 1 Pedro 4. Então, quando a glória de Deus deixa de ser o centro, a herança reformada é traída e o evangelho é distorcido. Então, a igreja luta contra esse pragmatismo. Uma quinta desafio é o desafio do secularismo. Aqui nós estamos pensando na perda da cosmovisão cristã. Os cristãos perderam a visão de mundo reformada. Então esse é outro desafio que se impõe à fé reformada. Secularismo, guarda esse nome. E secularismo é a exclusão prática de Deus das esferas da vida pública e intelectual. Uma exclusão de Deus, repito, das esferas públicas e intelectual. O secularismo, ele não apenas rejeita Deus, mas redefine a realidade sem referência a Ele, ao próprio Deus. A mentalidade secular vê a fé como algo meramente privado, sem relevância para a cultura, para a política, para a ciência ou para a ética. Então, o secularismo cria cristãos que vivem como se fossem em caixas separadas. No domingo, ele está numa caixa espiritual. Da segunda ao sábado, ele está numa caixa secular. Então, ele vive num tipo de dualidade. Parece que estar na igreja no domingo representa um tipo de porta, de um guarda-roupa, onde ele anda para um mundo distinto, diferente da própria realidade. Compartimentos, caixas. Espiritual aos domingos, secular durante a semana. Mas esse tipo de divisão de mundo, é estranha à própria teologia reformada. A reforma, meus irmãos, ela vem para restaurar também a visão bíblica de mundo. Cristo é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós temos uma visão realmente de Cristo no centro, no trono do universo, como diziam os antigos, nós começamos a ver o mundo como o teatro da glória de Deus. A fé reformada, ela não admite esse tipo de dicotomia entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, banal. Ela proclama que a graça de Deus redime os indivíduos e ele está ativo e governando, né, através do seu evangelho, da proclamação do evangelho, transformando culturas, instituições e vocações. Então essa é a essência da visão de mundo reformada, da cosmovisão de mundo reformada. Cristo é Senhor de todas as áreas, de todas as esferas da vida, política, arte, ciência, economia e cultura. E aqui nós estamos falando de uma teologia de domínio, né, tão distorcida em nossos dias, mas do lugar central de Cristo no trono de todas as coisas. Então, a perda da cosmovisão integral leva a uma acomodação cultural. O cristão, quando deixa de ver que Cristo é Senhor de todas as coisas, eles passam a adotar valores segundo o próprio secular, ao mundo, justificando, então, um tipo de espiritualidade muito superficial. O resultado é uma igreja conformada e não transformada pelo mundo. Lembra do texto que pregamos recentemente sobre Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, uma igreja que é engolida pelo secular, ela é uma igreja conformada e não transformada pela renovação da própria mente. Então, para enfrentar esse desafio, a igreja precisa redescobrir a teologia da soberania de Deus e ver todas as coisas debaixo do governo de Cristo. A fé reformada, ela oferece uma visão robusta realmente do mundo, na qual toda atividade humana,
qualquer coisa que o cristão faça, se ele trabalha com arte, se ele trabalha na ciência, se ele trabalha na economia, se ele trabalha na política, ele deve, qualquer área que o cristão está, ele exerce aquele serviço, aquele dom, aquele ofício como um serviço a Deus e uma expressão da sua própria glória. Então, reafirmar essa cosmovisão é essencial para que a herança reformada continue sempre viva e relevante. A última coisa, o desafio da fragmentação eclesiástica. O diácono já mencionou isso no seu último ponto, e sem qualquer acordo, esse é o último ponto também. Fragmentação eclesiástica, fragmentação da igreja, a crise na unidade verdadeira. Eu vou ser bem breve. A reforma muitas vezes é acusada de ter dividido, a cristandade. E, de fato, ela produziu diversas tradições confessionais, como o diácono falou muito bem, não vou repetir. Mas o propósito original dos reformadores não era promover divisão, e sim um tipo de purificação. Eles queriam purificar a igreja. Então, a verdadeira unidade da igreja não é simplesmente uma instituição, um nome, mas é uma unidade espiritual, é uma unidade naquilo que ela confessa, na sua doutrina, fundamentada na própria verdade do Evangelho. Então, hoje, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a fragmentação da igreja. Isso atinge níveis alarmantes. Há milhares de denominações e movimentos independentes, muitos dos quais se distanciam completamente da própria teologia reformada. Então, esse é um fenômeno que ameaça realmente o testemunho visível da igreja. A busca por unidade, às vezes, está simplesmente na esfera superficial, levando as pessoas em nome de estar junto, minimizar as doutrinas essenciais, promovendo um tipo de ecumenismo superficial baseado nos sentimentos e não na verdade. Se queremos uma verdadeira unidade, essa verdadeira unidade nunca, jamais pode ser negociada negociando-se a verdade. A verdade. Então, a perspectiva reformada insiste que a unidade verdadeira só pode existir na verdade. Jesus mesmo orou para que seus discípulos eles fossem, ele disse, assim como tu, ó Pai, está em mim. Então, ele ora para que eles sejam um, assim como ele é um com o Pai. Ele orou dizendo, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, se queremos viver na verdade, eis o caminho. Então, a fidelidade à verdade é o alicerce para a verdadeira comunhão cristã. E essa verdade, um exemplo disso é ecoado nas confissões, para usar a palestra do meu colega. Então, a herança reformada, meus irmãos, ela deve ser defendida não apenas com zelo, mas com amor e humildade, buscando a unidade dos santos sem comprometer jamais a pureza do Evangelho. Queremos unidade, mas queremos uma unidade não simplesmente de agregação de pessoas, de nomes, mas uma unidade naquilo que realmente é essencial ao Evangelho, a verdade. Esses são os desafios. Tentei ser rápido e breve. Diante desses desafios, como as igrejas podem permanecer fiéis a esse legado recebido? Eu acho que elas devem recuperar a pregação expositiva e doutrinária. Por quê? Porque a pregação fiel das Escrituras é o meio ordinário pelo qual Deus edifica a sua igreja. Então é preciso recuperar o púlpito como centro de instrução bíblica e não como lugar de entretenimento. A teologia reformada, ela floresce onde a Bíblia é proclamada com fidelidade e autoridade. Então, a primeira coisa é recuperar essa pregação expositiva e doutrinária. A segunda coisa é fortalecer a educação teológica sólida. Se você observar, os reformadores eram homens profundamente instruídos nas Escrituras e na própria teologia. Então, as igrejas precisam que seus pastores sejam realmente treinados para que eles sejam instruidores da igreja para preservar esse tesouro recebido, herdado, onde as confissões são um instrumento muito úteis para isso. A terceira coisa que eu acredito que devemos fazer para guardar essa herança, promover uma espiritualidade bíblica e disciplinada. Porque a verdadeira piedade reformada, meus irmãos, é marcada não por simplesmente um título sobre sua cabeça, cristão reformado,
mas um cristão bíblico que ora. Queremos e precisamos preservar esse tesouro espiritual, e para que esse tesouro espiritual seja guardado, precisamos ter realmente espiritualidade. Espiritualidade só tem quando vivemos vidas marcadas pela oração, quando experimentamos o contínuo arrependimento dos nossos pecados e quando praticamos aqueles dons recebidos por graça. Estamos debaixo dos meios da graça, lendo a palavra, ouvindo a palavra, participando do sacramento, desfrutando da comunhão dos santos. Então, se nós queremos preservar essa verdade redescoberta na Grande Reforma, precisamos promover espiritualidade bíblica e disciplinada em nossas próprias vidas. É uma espiritualidade que une doutrina e devoção. Conhecimento das verdades combinado com prática da fé. Se não temos isso, seremos até reformados, mas ainda estaremos longe do padrão que a reforma tentou trazer para nossas vidas. A quarta opinião do que devemos fazer, e a penúltima, viver sob o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida. O cristão reformado, ele reconhece que toda a vida pertence a Deus. Então, se você trabalhar, estudar, governar, criar os filhos, deve ser atos de adoração sempre. Onde você estiver, o que você for fazer, isso deve ser visto como ato de adoração. A fé reformada não é apenas doutrina, é vida integral sob o tema da glória de Deus. Tudo o que você faz deve ser para a glória de Deus, como diz a Escritura. E a última coisa é manter o equilíbrio entre testemunho de fidelidade e amor. A herança reformada nos conduz à humildade. É um chamado a isso. Nos chama à gratidão, nos chama ao amor ao próximo. Então nós devemos defender a verdade em amor para não trair esse evangelho. Então nós testemunhamos dessas verdades gloriosas do evangelho e fazemos isso não por orgulho, mas movido por amor, para que muitos outros possam experimentar esse evangelho genuíno, transformador do pecador. Concluindo então, finalmente, irmãos, os reformadores eles não buscaram uma inovação, mas uma restauração. Eles chamaram a igreja a retornar às fontes puras da palavra de Deus e à simplicidade do evangelho. Então hoje a igreja precisa dessa mesma coragem e convicção para resistir aos ventos de doutrinas e às seduções da cultura que tentam colocar o homem no lugar do próprio Deus. A fé reformada continua sendo a fé dos apóstolos e dos profetas, a fé do evangelho eterno. Então, lembra, Calvino, Lutero, eles não apontaram para si mesmos, mas para Cristo e sua palavra. Então, preservar essa herança é mais do que um dever histórico. É uma obediência espiritual à verdade de Deus. A igreja reformada do século XXI é chamada a permanecer fiel. Nós somos chamados a permanecermos fiéis, não por um tipo de nostalgia histórica, mas por convicção teológica. Então, reafirmar os 5 solas não é um exercício acadêmico, mas é um ato de resistência espiritual. Então, que a igreja possa, com a mesma ousadia dos reformadores, proclamar sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. E que ao fazê-lo, mantenha viva a chama da reforma, não como memória do passado, mas como testemunho fiel do presente e esperança para o futuro. Que Deus abençoe.